Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber essa criança em meu nome está recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a história de Jó, hoje nessa primeira leitura, vem responder a muitos questionamentos que nós cristãos fazemos sempre diante de Deus. Por que Deus permite que aquela pessoa sofra assim? Por que Deus permite que aquela pessoa passe por aquela enfermidade? Onde está Deus nessa situação? A pessoa é tão boa, faz tanto bem, a pessoa é boa, tão de Deus, e está sofrendo enquanto aquele que é mau está vivendo aparentemente bem, está vivendo com riquezas, com tudo, e esse que faz o bem sofre. E muitos outros questionamentos que nós fazemos diante de Deus. Essa era realmente a mentalidade que existia naquela época e continua até os nossos dias. Essa mentalidade, essa ideia da retribuição, que Deus retribui de acordo com o que nós fazemos. Hoje em dia, como eu disse, é uma ideia lá daquela época, mas que continua ainda no nosso meio, nas nossas igrejas, no cristianismo, por uma teologia da retribuição. E eles tentavam explicar o bem e o mal por meio desse pensamento. Quem faz o bem, recebe o bem de Deus. E quem faz o mal, recebe castigo, recebe o mal de Deus. Nós temos um conceito errado da justiça de Deus. Esperamos que Ele recompense a todos aqueles que fazem o bem, e aqueles que fazem o mal, nós queremos que Deus castigue. Que Deus derrame todo o seu poder e derrame o seu castigo. E eu posso lembrar aqui, lá, já próximo de Jesus, Jesus já se direcionando para Jerusalém, para viver a sua paixão, já no final da sua vida pública. Eles passaram por Samaria, e por eles ter sido rejeitado ali, João, e o seu irmão, disseram: Senhor, peçamos que desça fogo do céu para matar todos eles. Por que não aceitaram ao Senhor? É como, eu acho que Jesus deve ter olhado para eles, balançado a cabeça e dito: 3 anos da vida pública e vocês não entenderam o que eu vim explicando até agora, a lei do amor. Aqui nós estamos no início do livro de Jó, mas o livro de Jó é enorme. E lá, em certos momentos, aparecem alguns amigos de Jó, que, ao invés de ajudar Jó a entender ali tudo, eles começam a colocar essa ideia desse Deus da retribuição, de que Jó está sofrendo tudo aquilo porque ele fez o mal, porque ele pecou. E Jó disse: eu não pequei. E eles começam a colocar na cabeça de Jó: se você está sendo castigado é porque você fez algo de errado. A doutrina retributiva é isso. Deus recompensa o bem com o bem e o mal com o mal. Abençoa o piedoso e pune o ímpio. Mas esse não é o Deus que Jesus veio nos revelar. E hoje, muito forte, nós temos uma vertente dessa teologia da retribuição, que é a famosa teologia da prosperidade, que se espalha muito pelo cristianismo aí, em diversas religiões, em diversas igrejas. E nós vemos essa mesma teologia da retribuição acontecendo hoje em outras vertentes. A teologia da prosperidade, que diz que a riqueza é um sinal de bênção. Bênção divina que recompensa a fé do sujeito com o bem-estar, com o sucesso econômico, sucesso social, com sucesso na saúde,
com a prosperidade. Não preciso nem citar nomes porque é fácil identificar as vertentes hoje. Sucesso, você vai ter todos os bens possíveis, tudo que você desejou você vai ter. Se tem uma casa, vai ter outra casa. Carro, vai ter muitos carros. E assim sucessivamente. Se você está em Deus, você vai ter toda bênção de graças e bens materiais. Do contrário, a pobreza, a doença, a miséria, a infelicidade são expressões de maldição divina. Se vive a pobreza, se vive infelicidades, se vive doenças, é porque Deus está castigando. É maldição. O próprio Jesus, em um certo momento do Evangelho, ele quebra todos esses pensamentos quando ele está diante de um cego de nascença. E daí os discípulos perguntam: Senhor, esse homem é cego de nascença porque os seus pais pecaram ou foi ele que pecou? E Jesus disse: ele não está assim nem porque os seus pais pecaram e nem porque ele pecou, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Veja, meus irmãos, o sofrimento é o momento mais propício de fazermos uma grande experiência com Deus, de enxergá-lo com o seu amor todo-poderoso, de perceber a Deus. É quando nos esvaziamos de tudo, quando não temos situações aparentes para nos alegrarmos, quando não temos onde nos apoiar, não temos nenhuma segurança, não temos segurança em bens, não temos segurança em dinheiro, não temos segurança mais em pessoas ao nosso redor, quando os nossos dons e talentos não servem de mais nada, porque estamos sem nada. Quando feridos na carne estamos, e não só na carne, mas na alma, quando a dor nos consome, seja fisicamente ou na alma, é aí que nós conseguiremos enxergar o Deus que é tudo. Quando nós reconhecemos que não somos nada, e olhamos ao nosso redor e não vemos nada em que nos apoiar, em pessoas, em situações, em dinheiro, em riquezas, em dons, em talentos. Olhamos para dentro de nós e só encontramos miséria, pecados, fraquezas, limitações. Por vezes olhamos para o nosso físico e estamos numa cama de um hospital. Aparentemente, um nada. Mas é nesse momento que nós reconhecemos que somos nada, é que Deus se faz tudo. O Deus Todo-Poderoso, Ele vai se fazer poderoso e onipotente quando nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos que nada somos, que nada temos e que a única riqueza que temos é Ele. E aí Deus, Ele se faz tudo. Por isso que o caminho da ressurreição, Jesus veio nos mostrar. A linguagem de sofrimento, o Senhor já nos mostrou na cruz. E o caminho de ressurreição se passa por isso, pela perseguição, pela rejeição, pela cruz. Claro que para aqueles que podem estar nos acompanhando aí e ver falando de sofrimento, de cruz, que é o caminho de ressurreição, é o caminho de cruz. Às vezes a doença mostra em tudo isso, calma. Para aqueles que fizeram uma experiência com esse Deus que é amor, com esse Deus Todo-Poderoso, consegue extrair uma alegria que supera tudo isso. Porque é uma alegria que a alegria daqueles que já experimentaram a Deus, é uma alegria que gera felicidade, mas não porque existem seguranças neste mundo, mas é porque essa alegria que nos faz felizes aqui nesse mundo, ela não brota daqui, das coisas, não brota de nós mesmos, mas brota do alto, brota do próprio Deus. Veja, Satanás coloca em dúvida que Deus pode ser amado por si mesmo, afirmando que Jó só ama a Deus porque Deus deu tudo de bom. E aí, Satanás, como nós vimos na primeira leitura, ele chega diante de Deus e diz: mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura o não levantasse muros de proteção ao redor dele, sua casa, seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez, rebanhos cobrem por toda a região. Estende a tua mão sobre ele, sobre os seus bens, sobre a sua pele, sobre a sua vida, sobre os seus familiares, e ele te negará, e ele não mais te amará. E Deus diz: pode fazer, eu permito você tirar tudo de Jó. E é o que nós vimos em toda aquela primeira leitura. Deus, ele quer provar para Satanás
que o homem pode sim amar a Ele por Ele mesmo, sem ter nada. Diante da doença, diante da enfermidade, diante das dores, diante dos sofrimentos. Eu falava na missa de ontem de domingo que Deus quer ser amado por pessoas livres. Que o ame por livre vontade. Que não ame porque Deus está dando algo, que não ame por obrigação, mas amar livremente. E não por uma mera retribuição de Deus, que Deus não faz isso. E não por uma mera prosperidade, porque não, esse não é o nosso Deus. Outra realidade nessa história de Jó é que Deus prova o homem para que se converta. Isso era o que os amigos de Jó falavam, era a ideia daquele tempo, que Deus prova para que o homem se converta. Veja, Deus, que é Pai, Ele não vai colocar em risco os seus filhos que Ele ama. Deus não vai ficar provando, colocando em perigo, sendo que nós poderíamos correr o risco de se perder. Deus não faz isso. Mas Ele se aproveita de todos os momentos ruins, de todos os momentos de sofrimento, doenças, enfermidades, para mostrar que Ele sempre está perto, que Ele está ali cuidando, que Ele é Pai, que Ele nunca desamparou. E Ele vai mostrar isso se nós nos abrirmos a isso. Mais do que o sofrimento de Jó, trata do comportamento do justo na provação. Essa passagem não é só para falar de sofrimento, mas para falar do comportamento de nós, que somos cristãos e que devemos ser justos diante de Deus. E diante da provação, como nós estaremos diante de Deus. É a provação que revela o coração do homem e a gratuidade da sua fé. É diante da provação que Deus vai ver se nós o amamos por uma fé pura, por um amor puro, ou se nós ainda estamos apegados ao que Deus nos pode dar, ao Deus que nos dá coisas. Jó era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Não havia razão para Deus tentar Jó, mas a provação bateu à sua porta de diversas formas. Meus irmãos, também outra realidade, e por fim, devemos ter cuidado em tratarmos Deus barganhando com Deus. Muitas vezes nós queremos fazer promessas a Deus e dizemos: Deus, eu te prometo isso para que tu faças isso. Eu quero que se realize um milagre na vida do meu familiar. Senhor, se eu andar 100 quilômetros de pés descalço, tu realiza isso, Deus. Deus não age assim. Deus não quer que façamos promessas. Porque a primeira coisa que nós devemos entender é que Deus é Pai. E a única coisa que nós devemos fazer é olhar para o alto e dizer: Senhor, dai-me isso. Se for da vontade dEle, Ele vai realizar. Quando for, na hora certa, no momento certo. E se não for, Ele não vai realizar, porque Ele quer o melhor para nós. Não queiramos barganhar com Deus. Senhor, eu faço isso, faz-me isso comigo. E aí eu lembro do Salmo 50, versículo 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Deus não quer holocaustos e sacrifícios, como diz na palavra, mas Ele quer um coração que o adore em espírito e em verdade. E um coração que o adore, mesmo reconhecendo e batendo no peito, que é pecador, um coração contrito e arrependido. Esse nunca será desamparado por Deus, como Jó foi. No final ali da história de Jó, nós sabemos que ele superou tudo aquilo. Mas se Satanás passasse ali diante de Deus novamente, como passou em Jó, e perguntasse para Deus, por cada um de nós: será que Ele ama a ti, ó Deus, por ti mesmo? Ou será que Ele está amando a ti pelo que Ele tem? Será que Deus poderia falar, como falou diante de Satanás, que Jó pode provar Ele, porque Jó me ama por mim mesmo e não pelo que Ele tem? Que nós possamos nesse dia observar se nós estamos amando a Deus por Ele mesmo, mesmo se nós não tivéssemos nada. E eu peço ao Espírito Santo que nos dê a graça de, mesmo no sofrimento, mesmo em meio a não termos nada,
que possamos enxergar esse Deus que é amor e esse Deus que é tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.